Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 23. Aleluia. Todos acharam? Amém? Diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Até aqui somente. Segure sua Bíblia junto do seu coração. Vamos falar com Deus. Peça ao Senhor para falar com você, porque se Deus não fala conosco, em vão fala o homem. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Senhor, nós iremos meditar na Tua santa palavra. Tu és o nosso Senhor. Deus, eu te peço nesse momento que Tu me escondas atrás de Ti. Que, ó Senhor, Tu fales, meu Pai, pelos meus lábios ao nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Senhor, toda carnalidade. Arranca de nós, meu Senhor, toda malignidade. Arranca de nós, ó Senhor, toda incredulidade. Encha-nos com Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, meu Pai, a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja louvado, ó Pai, em tudo na nossa vida. Que tudo aquilo que fizermos, ó Pai, seja para glorificar e para exaltar o Teu santo nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e graças a Deus. Pode tomar seu assento, por favor. Queridos irmãos, nós estamos aqui hoje pela fé. Amém? Foi pela fé que um dia você entregou a sua vida a Jesus. É pela fé, porque nós cremos, porque nós estamos aqui. O capítulo 11 da carta aos Hebreus, toda vez que eu prego em algum texto do capítulo 11, eu faço questão de dizer isso, porque o capítulo 11 ele é chamado a galeria dos heróis da fé. Eu não sei se você já entrou em alguma organização, por exemplo, se você for na Câmara Municipal, vou dar um exemplo bem simples. Quando você entra lá, tem o saguão que tem todos os presidentes, até o que está lá no momento, até que seja eleito o próximo. Então, ali é a galeria dos presidentes. Agora, na Bíblia Sagrada, nós encontramos uma galeria. É a galeria dos heróis da fé. São homens que tiveram uma atitude diferente. Porque ser herói não é ser melhor do que o outro. Ser herói não é querer usurpar o outro. E principalmente quando nós olhamos o sentido de herói para a visão bíblica, nós entendemos que esse heroísmo, a glória desse herói é atribuída não a ele, mas a Deus. Amém? Foi assim com Davi, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, e desde Adão assim foi. E desde Abel, quando o Senhor fala aqui. Então, nós vemos aí uma narrativa, uma descrição na epígrafe, se a sua Bíblia tem epígrafe, escrita por João Ferreira de Almeida, quando ele fala da natureza da fé, dos exemplos da fé tirados
no Velho Testamento. Então são homens que viveram situações dificílimas, situações terríveis, situações cruéis, situações onde o olho humano, a força humana não poderia livrar. O conhecimento humano não era suficiente, onde havia a necessidade de uma intervenção sobrenatural da parte de Deus. Amém? Então, começando aqui para a gente meditar um pouco, vamos para o versículo 1, onde diz assim o escritor aos Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Escute, nós acabamos de orar pela campanha do Gideão em Conquista. Todas as orações, nós fazemos diversas orações durante os cultos. Todas as orações, você apresenta causas, situações e pessoas a Deus. Sim ou não? Nas orações que você faz na sua casa, nas orações que você faz durante o dia, andando, trabalhando, seja lá a atividade que você esteja executando, você está fazendo, esperando que Deus venha agir. Então, ela é um firme fundamento das coisas que se esperam. Essa oração que a gente faz, nós fazemos porque temos fé, porque cremos que aquele a qual nós oramos, aquele a quem nós clamamos, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, tem poder para agir na nossa vida, tem poder para agir, intervir nessa situação que nós estamos apresentando a Deus e realizar o milagre. Sim ou não? Amém? E aí o escritor aos Hebreus, ele completa o versículo 1 e diz que ela é a prova das coisas que se não veem. Amém? Então, isso é a fé. Ela é a prova daquilo que você não vê. Você ora, você está pedindo a Deus aquilo que você não vê, aquilo que não existe no mundo visível, aquilo que talvez ao seu conhecimento, às suas posses, à sua sabedoria, ao seu entendimento, é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Mas só é possível para aquele que crê, para aquele que tem fé. Amém? Então, eu quero nessa noite meditar um pouquinho sobre a vida de Moisés. Porque Moisés, ele teve a sua vida dividida em 3 ciclos. Foram 3 ciclos de 40 anos. 40 anos vivendo, sendo educado para ser um estadista, para saber governar como um rei no palácio de Faraó. Depois, Deus olha para Moisés, e Deus tinha um chamado na vida de Moisés, e fala: agora, Moisés, você não está pronto para liderar o meu povo, porque do jeito que esse povo é, porque Deus conhecia aquele povo, era o povo dele. Amém? Amém, irmãos? Deus te conhece, meu filho, minha filha, meus irmãos, né? Eu não gosto de falar meu filho, né? Meus irmãos, Deus nos conhece. Deus conhece a cada um de nós. Então Deus sabia que se ele colocasse, ele não matou o egípcio? Não matou? Ele matou o egípcio. Quando ele viu o egípcio afligindo lá, o hebreu, ele foi, defendeu e matou o egípcio. Então, se Deus colocasse Moisés, livrasse o povo de Israel, naquele momento, Moisés tinha 40 anos, era novo, para quem viveu 120, 40 anos é uma criança. Não é verdade, irmãos? Está vendo? Eu estou com 50, só tenho 51, só tenho 11 a mais do que quando Moisés saiu do Egito. Estou entrando na pré-adolescência, aleluia. Ah, glória a Deus, irmão. Ai, irmão, a velhice está na cabeça, filho. Está na alma, não está no corpo, não. Viu? Não existe isso. A gente tem que crer e saber que Deus está o tempo todo ao nosso lado.
Muito embora a gente olhe e vê que a gente não tem aquela pele mais lisinha, né? Já a gente tem uns pezinhos de galinha, às vezes começa a aparecer uns pezinhos de avestruz. Então a gente percebe que não tem mais aquela força toda, aquela disposição toda, sente uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, todo mundo sente, isso é natural. Mas a gente tem algo que não tem preço, que é o Espírito Santo de Deus. E é isso que nos renova a cada dia. É isso que é essa força do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que nos renova a cada dia, que nos dá força para seguir em frente, para caminhar e para não desistir. Amém? Glória a Deus. Então Moisés, naquele momento da sua vida, ele não estava pronto para governar o povo de Israel, muito embora ele tivesse um preparo acadêmico para isso. Vamos usar esse termo. Porque ele foi ensinado para isso. Se Deus coloca naquele momento, Moisés ia matar todo mundo, não ia sobrar ninguém, porque ele ia exercer um braço de ferro, ele não ia exercer misericórdia. Quando ele vai defender o hebreu, ele não foi num ato de misericórdia, ele foi num ato de justiça, ele quis fazer justiça com as próprias mãos, e fez. Não fez? Fez, tanto que ele matou o egípcio. Então Deus pega Moisés, nesse momento da sua vida, e leva para o segundo ciclo, de 40 anos, onde Deus vai ensinar algo a Moisés. Vai ensinar a Moisés a calçar as sandálias da humildade. Deus vai ensinar Moisés a ser humilde. Deus vai quebrar a crista de Moisés. Moisés vai aprender na escola de Deus. Porque ele tinha conhecimento, ele tinha preparo, mas ele não tinha misericórdia. Por isso Deus leva para lá. Quando completa o ciclo da escola de Deus, terceiro ciclo vai começar. Agora, então, Moisés está pronto para ir ter com o faraó. E para dizer que Deus lhe mandou para que o povo dele, para que o povo do Senhor fosse liberto. Fosse libertado para que pudesse lhe adorar, prestar culto, para que pudesse marchar rumo à terra prometida. Amém? Então, nós vimos que no versículo 23, voltando para cá, já que a gente viu aí os 3 ciclos da vida de Moisés, toda a história tem um início, tem um começo. E no versículo 23 que nós lemos, diz assim: pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Preste atenção. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais. Pela fé de quem? Dos seus pais. Pela fé dos seus pais. Havia um decreto do faraó, devido à multiplicação do povo hebreu, que 430 anos haviam se passado, desde que José descera ao Egito, Jacó desceu com os seus filhos, com toda a sua família, e havia um decreto do faraó, que todos os meninos que nascessem deveriam ser mortos. Havia uma sentença sobre a vida, preste bem atenção no que Deus está falando com você nessa noite. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Havia uma sentença. Qual era a sentença que
que havia sobre toda criança de origem hebreia que nascesse no Egito: morte. Não era assim? Essa era a sentença. Todo menino que nascesse em Israel, descendente de hebreu, deveria ser morto. Só deixariam vivos as meninas. No entanto, um casal, os pais de Moisés, Joquebede e Arão, têm uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Eles olham para aquela situação e olham para aquele bebê. Quem era aquele bebê? O bebê que Joquebede carregou no seu ventre durante 9 meses. Que mexeu, que chutou, e tudo aquilo que acontece durante uma gravidez. Estava ali o bebê. Diz o texto que ele foi escondido 3 meses por seus pais. Eu quero chamar a sua atenção, eu vou até fugir um pouco do meu esboço aqui. O que Deus está falando com você essa noite. Moisés faz parte da família, é um dos 3 filhos de Joquebede e Arão. Os outros 2 eram quem? Arão e Miriam. E Moisés é o caçula. Havia uma sentença de morte. Mas eles têm uma atitude de fé. E eles então escondem 3 meses o seu filho. E diz o texto mais: porque viram que era um menino formoso. E não temeram o mandamento do rei. O texto está falando de postura. O texto está nos mostrando a postura de um homem, de uma mulher, que acabara de dar à luz ao seu filho, que sabia que esse filho estava condenado a ser morto, porque assim que ele fosse descoberto, ele seria morto. Mas ela não aceita essa sentença. Ela olha para aquela sentença, ela conversa com o seu marido e fala: meu filho, não. Amém? Nós vamos esconder esse menino, Faraó, a espada do Faraó não vai matar. Há uma alegoria, né? Que a gente traça no meio evangélico, que o Faraó, ele representa o diabo, né? Que oprime o povo de Deus, que era o que ele fazia com o povo de Deus lá no Egito. E o Egito é o mundo. Os irmãos acho que já ouviram isso já, né? Já ouviram? Não é? Então, o que acontece muitas vezes? Situações pelas quais você está orando. Situações pelas quais, pessoas pelas quais você tem buscado a Deus, e que há uma sentença. Não que seja uma sentença escrita, às vezes pode ter, não sei qual a situação, mas que haja uma sentença, que é uma situação difícil. Essa situação aqui era uma situação irreversível para o homem. Para o homem. E ela guarda, esconde o menino, o seu filho. 3 meses.
E diz o texto ainda, no final do versículo: não temeram o mandamento do rei. Por que que eles não temeram o mandamento? Porque eles acreditavam em Deus. Quando tudo for contrário, quando tudo parecer dar errado, parece que tudo está contra, parece que o rio não está descendo, parece que ele está subindo. Crê em Deus. Entregue nas mãos do Senhor. Faça como Joquebede e Arão. Faça como eles. Fala: Senhor, o Senhor me deu esse menino aqui, Senhor. Foi o Senhor que me deu. Não vai passar a espada no pescoço dele, não. Não vai. Senhor, eu estou orando por essa situação faz tanto tempo e eu creio, aleluia, que o Senhor está no controle, que o Senhor está agindo e que a qualquer momento o milagre vai acontecer. Aleluia. Eu creio na tua provisão. A provisão de Deus na nossa vida, ela acontece de diversas formas, não é só na forma material, não é só dinheiro, não. Aqui, Joquebede e Arão precisavam da provisão da vida. Joquebede e Arão precisavam que Moisés fosse salvo da espada do faraó. Amém? Então eles creram. Eles creram. Abra comigo a sua Bíblia. No livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 10. Está lá, o segundo livro da Bíblia. Você acha que Joquebede teve medo? Teve. Lógico que teve. É Êxodo capítulo 2, versículo 10. Mas antes da gente ler o versículo 10 de Êxodo, nós vamos ler o versículo 16 do capítulo 1. Êxodo 1, 16. Diz assim: olha a ordem do faraó. Quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Esse era o decreto. Essa era a lei. Esse era o mandamento do rei. E o que é que Joquebede faz? Versículo de número, capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Aleluia. Glória a Deus. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A mãe de Moisés
além de tudo, era uma pessoa estrategista. Ela, primeiro, ela cuidou do menino, ela protegeu o menino, ela escondeu. Ela fez como Gideão, ela não abriu mão da bênção de Deus. Não abra mão da bênção de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não abra. Pastor, eu estou cansado de orar. Não cansa não, Deus vai renovar as tuas forças. Deus vai renovar as tuas forças em nome de Jesus. Vai seguir em frente, vai seguir orando, e você vai ver a vitória em nome de Jesus. Você vai glorificar o nome do Senhor pela vitória que Deus vai te dar, mas não pode parar. Se você parar de orar, você não vai cantar o hino da vitória. Amém? Então, o que ela fez? Ela colocou o menino no cesto, betumou o cesto para que a água não entrasse. Ela impermeabilizou aquele cesto de vime, e colocou ali perto dos juncos. Por que ela fez isso? Porque se vai para a correnteza, já era Moisés. Então ele ficou perto da margem. E Miriam, não tinha binóculo, lógico, mas ficou só olhando para ver o que ia acontecer. Eu posso até me lembrar das palavras de Jesus. Miriam ficou vigiando. Sim ou não? Ficou vigiando. E aí o texto segue e diz assim, versículo 5, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Agora preste atenção no que é ter postura, que eu disse antes, a respeito da fé da mãe de Moisés, e agora estratégia, vigiar. Miriam não estava perto, não estava próximo, olhando, para ver o que ia acontecer com o cesto. Nós não lemos isso no texto. Ela estava. Ela estava. Miriam estava próximo. Ela estava observando o que ia acontecer. E aí no versículo 6, quando a filha do faraó vê que ele era um menino hebreu, ele disse assim, e disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma das amas hebreias, que crie este menino para ti. Joquebede teve postura de fé. O rei, se mandar queimar, se surgiu uma lei que você tem que queimar a sua Bíblia, você vai queimar? Eu não vou queimar a minha, nenhuma. Ou você vai queimar? Ela teve postura de fé. O rei mandou matar meu filho? Não vai matar não, o filho é meu. Foi Deus que me deu. Cuidou dele até onde deu, irmãos. Aí você acha que esse tempo, Joquebede ficou pelos cantos chorando, lamentando? Não ficou não, meu irmão. Ela ficou orando, buscando a Deus, clamando a Deus. Senhor, eu creio que o Senhor pode. Eu sei, o Senhor é a minha esperança. Foi o Senhor, aleluia. O Senhor é o Deus de nossos pais, de Abraão. O Senhor é o Deus de Isaac. O Senhor é o Deus de Jacó, aleluia. Foi o Senhor que nos salvou da fome através de José. E nós estamos aqui, Senhor, somos descendência tua. Meu Deus, eu não admito que a espada do faraó corte a cabeça do meu filho, não, porque foi o Senhor que me deu. Foi essa a postura dessa mulher. Não foi de ficar lastimando,
não foi de ficar chorando pelos cantos, não. Postura, estratégia. Ela observava, irmão, o que acontecia, ela sabia onde é que a moça tomava banho. E quem é que não se compadece de criança, ainda mais um bebê, dentro de um cesto, no meio dos juncos ali, né? Dentro da água, irmãos. Imagine a cena, filho. Mexeu com o coração. Mas ela não podia correr o risco de que outra pessoa tomasse o lugar dela. Então Miriam vai e fica vigiando, fica perto, fica cuidando. É a mesma coisa quando nós estamos orando por algo. Tem que orar todo dia. Ah, pastor, mas Deus sabe, sim, Ele sabe, mas quer que você ore. Deus sabe, mas quer que eu ore. Se não fosse assim, Jesus não teria ensinado, contado a parábola do juiz iníquo. Nós temos que clamar ao Senhor dia e noite. Não é porque Deus precisa disso, somos nós que precisamos disso, irmãos. E a Miriam fica ali. E quando há aquele momento de comoção, quando aquele cesto é aberto, quando a filha do faraó vê que aquele menino é um dos hebreus, Miriam chega. Uma palavra. A palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas de prata. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmão Jean, por favor, ajuda o Jeremias com a cadeira. Aleluia. Amém, Jesus? Glória a Deus. Vamos lá. Ela chega e fala o quê? Irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti. E a filha do faraó disse-lhe, vai. E foi-se a moça. E chamou quem? Quem ela chamou? E a mãe de Moisés era quem? Era a mãe dela, irmão. Aleluia, meu filho. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está vendo como é bom orar? Está vendo como é bom servir a Deus? Está vendo como é bom ficar na presença de Deus?